Gente, gravei esse vídeo falando sobre o bebezinho. Na verdade, quando esse bebê ficou comigo, eu usei muitas estratégias. E com 10 meses eu já comecei a perceber que ele tinha atraso no desenvolvimento e risco para autismo, pois ele apresentava muitas estereotipias. Na verdade, ele passava 80% do tempo dele engajado em estereotipias, ou com objetos ou com o próprio corpo. Depois que ele começou a interagir, que eu comecei a utilizar várias estratégias como esse pareamento social, criação de vínculo, ele começar a ter interesse por reforçadores, porque eram poucos reforçadores, poucas coisas que ele gostava, se irritava facilmente. Então, o que acontece? Gente, as habilidades foram vindo assim muito rápido por causa da plasticidade cerebral. A criança bem pequena é muito rápido. Então, a grande questão que eu percebo é que às vezes as pessoas, antes de fazer um pareamento com a criança, criar vínculo, mas aquele vínculo mesmo, gente, não é de ficar perto da criança, não, somente ser um cuidador da criança. É um vínculo que você cria com a criança, dela querer interagir com você, de você ser um parceiro de jogo, de você ser legal para ela. Não é só de fazer uma companhia, mas a criança começar a te procurar para brincar, querer que você brinca com ela, e ela começa então a compartilhar atenção, resposta de atenção compartilhada, você mostra algo para ela, e aí você passa a ser interessante, as coisas que você mostra passam a ser interessante, tudo é um pareamento que a gente faz. E como que a gente faz isso? Entrando na brincadeira da criança por muitas e muitas e muitas vezes, porque às vezes demora para a criança começar a ter a gente como reforçador. Mas aí, depois que a criança já tem essa motivação social de querer interagir com você e ela começa a participar, a gente começa a colocar as pequenas demandas, a gente mostra as coisas. No começo a gente só faz o que a criança gosta. Você só fica ali narrando, fazendo sons engraçados, fazendo tudo que a criança gosta. E começa a parear alguns estímulos diferentes. Por exemplo, cantar um pedaço de uma música quando a criança gira, por exemplo, uma tampa ou gira uma roda do carrinho. Então, aí você começa ali a utilizar a música A Roda do Ônibus Gira, Gira. Aí você canta um pedacinho e para, porque pode ser que você seja aversivo, tá atrapalhando. Mas com o passar do tempo aquilo passa a ser legal, a criança começa a parear a rodinha com a música, o nome da roda. E a gente vai nomeando objetos, vai cantando, a criança vai passando a procurar a gente para brincar com ela. Ela já não quer mais brincar sozinha. E quando a gente fala de motivação social, a gente está falando de um comportamento pivotal, que é através da motivação social. O que é pivotal? Através da motivação social, a criança ela vai aprender outras coisas sem ensino direto. Não precisa de eu ficar ensinando ela para ela aprender. Quando ela tem motivação social, ela aprende junto com os outros. Essa motivação faz com que a criança participe, faz com que a criança interesse por outras coisas, veja outros ambientes, outras pessoas, outras atividades. Então, é um comportamento pivotal, é central. Então, quando a criança começa a ter motivação social, a interesse social, ela começa também a imitar. Ela começa a ter interesse em fazer as mesmas coisas, compartilhar atenção, ela mostrar as coisas pra gente, fazer pedidos. É como se um comportamento dependesse do outro, assim, vai acontecendo tudo isso quando você ensina comportamentos centrais, comportamentos que são cúspides e pivotais. Então, depois que eu comecei, a primeira coisa, gente, é a chave. É a motivação social, interesse social, tornar reforçador para a criança. E aí você começa a ensinar. E as estereotipias diminuem. Por quê? Porque a criança está ocupada tendo um comportamento, brincando de forma funcional com o brinquedo, participando, ouvindo uma história, cantando, fazendo gestos. Mas eu não sabia quais comportamentos eram prioridades no ensino. Isso é muito importante. Quando a gente vai selecionar um comportamento para ser ensinado, às vezes a gente quer ensinar, por exemplo, a criança a montar um jogo, ou montar com blocos, ou colorir. Mas será que esse comportamento vai dar acesso a outros comportamentos sem ensino direto?
Então, quando a gente ensina a criança a gostar de ficar perto de outras crianças, de interagir com a gente, é um comportamento que vai dar acesso a muitas outras coisas. Quando eu ensino a criança a imitar, ela vai aprender com os amigos. Qualquer comportamento que os amigos tiverem, ela imita, ela brinca junto. Em relação à neuroplasticidade, o cérebro ele tem uma capacidade muito grande de criação de novas redes neuronais, sinapses, quando a criança é pequena. Então, por exemplo, até 5 anos de idade, a gente pode considerar uma intervenção precoce. Depois disso, a criança já vai ficar com um processo de aprendizagem mais lento. Então, o que eu falo? Se os profissionais, as tias de creche, percebem que uma criança tá com atraso comparado ali com o grupo, porque a gente fica o tempo todo com as crianças, a gente percebe quando uma criança tá com um déficit muito grande, não é uma diferença, sabe? Cada criança é de um jeito, mas você percebe, é nítido, que algumas crianças estão com atraso no desenvolvimento. E a gente deve encaminhar essas crianças para fazer avaliação, para terapia. E assim, no meu ponto de vista, gente, viu que a criança tem um atraso no desenvolvimento, os pais devem acompanhar na carteirinha de vacinação, tem lá o progresso da criança, as habilidades que a criança tem que ter a cada mês. Se a criança não está desenvolvendo, se a escola também percebe, tem que encaminhar, tem que todo mundo se empenhar para ajudar no desenvolvimento dessa criança, fazer as estimulações, fazer avaliação com o especialista, porque a gente não pode ter preconceito, não pode ter medo, porque por que ter isso? A criança, ela não vai deixar de ser seu aluno e o seu filho não vai deixar de ser seu filho porque ele tem uma dificuldade. Na verdade, a gente vai aprimorar os nossos conhecimentos como pai e como profissional para ajudar essa criança. A gente vai colaborar nesse processo. Isso não vai prejudicar. A estimulação nunca vai prejudicar uma criança, gente. Então, não perde tempo.